Olá, tudo bem? Meu nome é Simon Toffoli e você está aqui no canal Cruzando o Rio. Bom, conversando com muitos amigos meus, a gente chegou na seguinte conclusão: é muito difícil você conseguir interpretar o texto bíblico hoje em dia se você for buscar ferramentas na internet. O que existe hoje é uma grande espiritualização do texto, não que isso seja errado, mas o fato é que isso prejudica muitas vezes. A nossa falta de conhecimento pode nos impedir de avançar no conhecimento bíblico. E é justamente sobre isso que eu quero tratar. Por isso eu vou tratar com você sobre métodos de análises, principalmente análise do texto bíblico, ou alguns passos que seriam importantes e interessantes a gente fazer no nosso dia a dia. E tirar 3 grandes lições disso. E o segundo é o objetivo, é ter uma diretriz. Na hora que a gente estiver estudando o nosso texto, a gente tem um meio para a gente conseguir conduzir, interpretando os fatos que são importantes. Um ponto importante é que ler a Bíblia não é a mesma coisa que estudar. Isso a gente está cansado de ouvir. Agora, muitas pessoas leem muito a Bíblia. O problema é que estudam um pouco. E isso prejudica o seu conhecimento. Você pode, às vezes, nem reter a informação, o que acontece muitas vezes. Você já ouviu falar de um personagem, mas não tem o conhecimento desse personagem. Eu não lembro em que contexto ele se encontra. Então é justamente isso que eu quero trazer, dessa forma que a gente possa compreender de uma forma mais completa aquilo que o texto bíblico tem para nos oferecer sobre cada personagem. Algo que a gente deve destacar é que memorizar é fundamental nas escrituras. O texto bíblico trabalha de maneira que você o tempo todo esteja memorizando ele. E o fato é que muitas vezes o escritor está escrevendo achando que você já memorizou isso. Parece loucura, né? Mas é justamente isso. Ele escreve achando que você já conhece aquele contexto, você já conhece esse texto. Só que na nossa mente ocidental isso não acontece. Nossa mente ocidental, o que acontece muitas vezes é que a gente lê um capítulo e engaveta esse capítulo. E você já não tem mais o conteúdo dele. Está engavetado. Se alguém te perguntar sobre aquele capítulo, você lembra alguma coisa. E você vai pro próximo, assim por diante. E isso vai prejudicar muitas vezes a tua experiência com a Bíblia. Porque na verdade você vai ver figuras que vão aparecer o tempo todo em vários contextos diferentes. E se você não pegar esses textos e gravar eles, se você não tivesse memorizado na sua mente, vai ser muito difícil você compreender. Bom, antes de apresentar os 3 pontos que vão ajudar você no seu conhecimento, é importante destacar o contexto geral da sua Bíblia. Ou seja, existem cada livro desse aqui foi escrito em algum momento, apesar de que hoje nós temos o códice, o livro completo, mas cada livro foi escrito em um contexto diferente, ou alguns foram escritos juntos. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando você vai na Bíblia hebraica, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, e 1 Reis e 2 Reis são o mesmo livro. Na Septuaginta já são 2 livros, e na Bíblia protestante, como essa aqui, já são 4 livros. Então isso é importante que a gente destaque. Você tem que conhecer o contexto, pelo menos uma coisa parcial disso. Como é que você vai encontrar isso? Bom, você encontra isso em comentários bíblicos, você encontra isso em comentários da própria Bíblia mesmo, em Bíblias com comentário. Você tem a Bíblia de Genebra, a Bíblia Shid, que é uma que é muito usada no meio evangélico, a Bíblia Andrews é uma recomendação que a gente tem, e outras Bíblias que têm seus comentários, seus próprios comentários. Bom, o contexto histórico também ele é avaliado da mesma maneira que o anterior. Você vai pesquisar sobre como é que estava a política, as questões sociais. Lembrando que política e religião no Antigo Testamento, diferente de hoje, nossa mentalidade, elas não eram tão separadas. Ou seja, se o rei não está indo bem, provavelmente a nação não estivesse bem. Então a gente tem que sempre avaliar esses pontos. Então quando ele está falando sobre um rei específico, quando o rei peca, isso não é um problema só do rei, isso é um problema de todo o contexto. Tudo que está acontecendo passa pela mão daquele rei. Bom, as línguas originais, elas também são muito importantes. Só que veja, você consegue interpretar a Bíblia mesmo sem ter as traduções. Eu não vou entrar nessa discussão sobre qual a melhor tradução. Alguns vão dizer que a ARA é a melhor tradução do Antigo Testamento, outros vão dizer que a ARA é a melhor do Novo. Mas essa não é a discussão, o ponto não é esse. O ponto não é a respeito só da tradução, mas ferramentas que a própria Bíblia vai te dar. Ou seja, em alguns textos a gente vai encontrar as referências que a gente precisa
E infelizmente pode ser que a gente perca alguns detalhes importantes por conta da língua original. Então você tem ferramentas hoje como o Biblework, o Logos é um método que você pode usar. Então são várias ferramentas que você pode usar no celular, você tem alguns também que são alguns interlineares em que você pode comparar o seu texto. Ainda que você não consiga ler ele, mas você consegue pesquisar palavras que são semelhantes. Outro ponto que é muito interessante, que você não pode perder nunca, é ao ler o seu texto bíblico, que você preste atenção nos detalhes, nas repetições, nos verbos que se repetem o tempo todo. Isso é muito interessante. Isso pode trazer uma clareza para o seu texto que você não tem noção. Porque esse é o método. Hoje em dia, quando a gente escreve, por exemplo, uma redação, a gente escreve dando ênfase naquilo que é mais importante. Você já escreve dizendo o que é mais importante, mas no texto bíblico muitas vezes não. Muitas vezes no texto bíblico o que você vai ver é uma repetição constante, termos que se repetem, por isso o conhecimento da língua original é bom. Mas o fato é que você mesmo na própria língua, no texto traduzido no português, a gente consegue, por exemplo, essa aqui é a NAA. Eu uso ela para minha meditação, mas eu uso muito mais a área, mas eu gostaria de mostrar para você, por exemplo, quando você vai para o texto bíblico, você percebe algumas repetições que são interessantes. Por exemplo aqui, em Êxodo capítulo 14, no verso 13, diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. Uma ênfase em 3 vezes, em um único verso aparece 3 vezes o mesmo verbo, o verbo ver, destacando para mim e para você como é importante a gente olhar com os olhos da fé, e como aquele povo deveria olhar com os olhos da fé, porque Deus faria milagres como já havia feito, e esses milagres seriam eternizados na história. E nós temos hoje, o relato bíblico nos lembra constantemente do feito de Deus na grande travessia do Mar Vermelho. Mas são alguns pontos que eu gostaria de trazer. Também você tem análise de diálogo, você tem análise de cena homem e mulher no poço, você tem cenas padrões, por exemplo, de travessia do rio. E esse é inclusive uma dica que eu vou deixar para você, para que posteriormente a gente possa pensar sobre o título desse canal e essa ideia de cena padrão, que é algo que me interessa muito. Padrão. Aqui, por exemplo, esse foi uma análise que eu fiz do contexto geral do livro. Eu li todo o livro de Reis, o primeiro Reis, e analisei cada história, mostrando o que era mais importante, aquilo que devia ser destacado, e isso eu fiz no segundo Reis também. Só que qual que é o detalhe importante? Assim você tem uma fluidez do seu texto, você conhece as histórias, e você vê a relação. Por exemplo, no capítulo 13 de 1 Reis você vai ouvir falar de um profeta Josias, de um rei Josias. Mas cadê esse rei? Bom, esse rei ele vai aparecer, mas somente no final de 2 Reis. E você vai ver a expectativa do autor o tempo todo trazendo isso, de como o rei, como Davi está vindo. Veja, isso é muito interessante. Quando a gente para analisar, olhando o texto geral, a gente consegue perceber detalhes que normalmente passam. As 3 dicas, para que você não esqueça e agora você possa começar a estudar teu texto com mais precisão. O primeiro ponto é o seguinte: memorize seu texto. Memorize, gaste tempo repassando histórias, relembrando histórias. As pessoas falam tanto de meditação hoje em dia, mas a melhor meditação é essa. Você passar o tempo todo relembrando o texto bíblico, relembrando o que você leu, comentando sobre o que você leu com as pessoas. A segunda dica é o seguinte: preste atenção nas repetições do texto. Quando você lê um capítulo, quando você estiver lendo um capítulo, quando você estiver lendo um livro inteiro, preste atenção nas repetições. Palavras que se repetem, ideias que se repetem. Repetições não só da palavra, muitas vezes da frase, ou às vezes do diálogo. E às vezes, como por exemplo o caso de 2 Reis capítulo 2, que é a minha exegese, no último semestre eu fiz sobre ela, você tem diálogos, e esses diálogos vão trazer diversas repetições iguais, mesmo no texto original, pequenas mudanças de um para o outro. E a terceira dica, e eu acho que essa é a grande dica, e essa aqui que você não pode perder: busque as semelhanças. Busque relembrar onde aconteceu o episódio, como aconteceu esse episódio, pontos que conectam essas histórias. E assim você com certeza vai ter uma fluidez. É assim que você pode criar. Em vez de criar gavetas, você agora costurar o teu texto um no outro, costura a ideia uma na outra, pega um personagem do Antigo Testamento, costura no Novo, e assim você não esquece dos personagens, a importância que eles têm. Profetas, não só pense, um profeta, não. Pense nos profetas como grupo de pessoas em que tem esse aqui, tem aquele lá, esse aqui fez isso, aquilo ali fez outro, e assim você vai conectando as histórias. Aí você pode estar se perguntando, mas por quê? Por que estudar as escrituras? Por que gastar tempo prestando atenção, às vezes, nessas repetições, nesses textos? Veja, esse é o texto bíblico, não é uma língua nossa, não é o português de hoje. É uma língua antiga, um texto antigo, são histórias antigas que são mais do que histórias para muitos cristãos, mas também são histórias.
E para a gente entender isso, nós devemos entender a mentalidade de quem está escrevendo. Eles escreviam com repetições, eles escreviam com semelhanças nos textos. Um autor nunca estava só escrevendo, mas ele estava pensando numa história anterior a essa, a que ele estava escrevendo, obviamente. E a grande recomendação do texto bíblico e o elogio que tem para os bereanos na Bíblia é esse. Em Atos 17, verso 11 diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se eram as coisas de fato assim. Se as coisas eram de fato assim. Os bereanos eram mais nobres por um único motivo, porque eles estudavam as escrituras, eles buscavam a verdade que a escritura tinha. O grande objetivo, na verdade, é que a gente seja capaz de ter uma diretriz na hora de interpretar o texto, mas não viver só regurgitando aquilo que já foi vomitado por outra pessoa. A gente ser capaz de pegar a informação e criar a nossa própria interpretação. Obviamente, sempre comparando, sempre pesquisando, sempre vendo se não está fugindo da realidade bíblica, mas buscar a sua própria interpretação do texto. Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente ser capaz de pensar por nós mesmos. E esse é o objetivo desse primeiro vídeo. Veja, talvez você tenha ficado interessado em alguns pontos que eu tenha destacado, que eu tenha falado. Por isso, eu vou te pedir, curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, para que eu possa produzir mais vídeos, possa explicar outros pontos importantes, como o que é narrativa na Bíblia, sobre cenas padrão, até mesmo explicar o nome do texto, contar sobre a minha exegese. Tem tanto material que a gente poderia conversar, mas eu preciso da tua ajuda nesse momento. Você vai compartilhar, você vai divulgar de alguma forma, isso vai dar motivação para que a gente continue fazendo e produzindo material. Por favor, não esqueça, deixe seu like, nós estamos juntos aí. Valeu, nós estamos juntos.